E aí, pessoal, Maxon Coelho do canal Original Política. Hoje eu tenho uma notícia bombástica para vocês. Acabou de ser protocolado o pedido de impeachment do presidente Lula por pedalada fiscal. O mesmo crime cometido pela Dilma. Quem diz isso é o TCU, Tribunal de Contas da União. Acabou de ser bloqueado 6 bilhões do programa Pé de Meia. Quem vai explicar melhor isso pra gente é nada mais, nada menos que Deltan Dallagnol. Vou deixar ele falar diretamente para vocês. Primeiro, se inscreve no canal, deixa o teu like e comenta aí o que tu tá achando disso. Vamos lá, vamos pro vídeo. Isso aqui é uma bomba, gente. A partir de hoje, Lula está exposto a processo de impeachment por pedalada fiscal reconhecida pelo Tribunal de Contas da União. Sim, o Tribunal de Contas da União, o TCU, acaba de reconhecer pedaladas fiscais feitas pelo governo Lula no orçamento. E, se você não lembra, essa foi a razão que fundamentou o impeachment da Dilma. Como assim, Deltan? Para tudo o que ele está fazendo para entender esse negócio. E eu imagino que a primeira pergunta que você esteja se fazendo seja: como assim impeachment se ninguém está falando nisso, se o assunto não está explodindo no Brasil? Olha, o assunto está aparecendo sim, de forma semelhante com o que aconteceu na época das pedaladas da Dilma, que no início também era um assunto desconhecido. Primeiro teve a constatação do crime de responsabilidade dela, depois o assunto foi tomando jornais e, conforme a crise econômica e política se agravaram, foi tomando conta da agenda política e das ruas. Toda a fervura começa com uma água fria que vai sendo aquecida. Deltan, então, será que o meu sonho pode se tornar realidade? O Lula ser tirado da presidência? Olha, você vai descobrir nesse vídeo em que eu vou te contar 3 coisas. Primeiro, eu vou te mostrar que apareceu o fundamento técnico do impeachment e como ele é forte e consistente. Vou mostrar que o crime praticado gera danos graves ao país. Segundo, eu vou te mostrar 3 razões que apontam para a formação de um clima político favorável ao impeachment. E essas razões vão encher o seu coração aí de esperança. Por fim, em terceiro lugar, eu vou contar para você o que os deputados federais já estão fazendo, que também vai aquecer o seu coração, trazendo os bastidores da movimentação pelo impeachment do Lula. Então fica comigo até o fim, que vale muito a pena, gente. Vamos então para a primeira parte. Todo impeachment começa por um crime de responsabilidade. Ele precisa ter por base de fundamento um crime de responsabilidade praticado pelo presidente. E qual foi o crime praticado por Lula? Ele está na lei do impeachment. Dá uma olhadinha aqui, ó. É uma lei de a lei 1079, é uma lei antiga aí da década de 50, e ela prevê o seguinte aqui no artigo 10. São crimes de responsabilidade do presidente contra a lei orçamentária. Item 4. Infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo da lei orçamentária. Presta atenção, isso aqui tem que estar na tua cabeça para você entender tudo que eu vou te falar. É um crime de responsabilidade praticado pelo presidente que sujeita ele ao impeachment. Essa lei regula o impeachment. Ele infringir, ou seja, ele violar de forma flagrante, patente, de qualquer modo, dispositivo, uma regra da lei orçamentária, que é o que eu vou te mostrar que aconteceu. E aí você deve estar perguntando, mas ele infringiu mesmo a lei orçamentária? Sim, e quem diz isso não sou eu, foi o Tribunal de Contas da União em julgamento proferido ontem, em que bloqueou simplesmente 6 bilhões de reais do programa Pé de Meia do governo federal por uma infração à lei orçamentária, exatamente o que a lei prevê como crime de responsabilidade. Dá uma olhadinha aqui, ó. Governo Lula mantém Pé de Meia fora do orçamento. TCU bloqueia recursos. Gente, isso aqui é bombástico. Dá uma olhadinha aqui, ó. O governo do presidente Lula manteve o Pé de Meia fora do orçamento e o programa continuou operando à margem das regras fiscais. Nesta quarta-feira, dia 22, ontem, o Tribunal de Contas suspendeu o pagamento dos recursos provenientes de fundos privados e que não tenham passado pelo orçamento, porque é o que vinha acontecendo. Eu já vou mostrar para você. O programa envolve uma operação complexa que somou 12 bilhões de reais em 2024. Desse valor, foram pagos 5,6 bilhões diretamente aos estudantes. Para 2025, o governo programou um repasse de 1 bilhão no orçamento, ainda não aprovado no Congresso para o fundo Pé de Meia. Gente, para aí, ó.
Olha que a gente está falando aqui de bilhões de reais. E guarda o número aqui em cima, ó. O programa envolveu 12 bilhões. Esse foi o custo. E olha agora o que o governo está prevendo para esse novo ano de 2025. 1 bilhão? Como assim? A conta não fecha. Está prevendo 1 bilhão. Quando custa mais de 12. O valor não é suficiente, o que aumenta a margem para o gasto paralelo ao orçamento. O que aumenta a margem para o gasto paralelo, né? E ainda com um problema adicional. O executivo pretende tirar recursos do salário educação destinado à alimentação escolar, investimentos em escolas, transporte escolar e livros didáticos para financiar a bolsa do pé de meia. Ou seja, para maquiar o rombo das contas públicas, o governo programou um gasto muito menor do que o necessário e pretende mudar o destino de dinheiro carimbado sem a aprovação na lei orçamentária, sem que o Congresso aprove. Mas o problema não é só que o governo planejava fazer no futuro, porque aqui o governo poderia alegar que ainda ia aprovar mudanças no Congresso. O problema é o que ele já fez no passado e está provado que ele fez no passado. Eu vou ler aqui com vocês uns trechos e depois eu vou resumir e explicar. Se você não estiver entendendo detalhes técnicos, depois eu vou falar de um modo mais leigo aqui, um modo mais claro para vocês entenderem de um modo muito claro o que está acontecendo, tá? Olha aqui, ó. Como o governo operou pé de meia à margem das regras fiscais. À margem das regras fiscais, à margem do orçamento. Lembre do crime de responsabilidade. Infringir qualquer regra da lei orçamentária. E o que ele está fazendo aqui? Infringindo as regras da lei orçamentária. Operando o programa à margem da regra orçamentária. Regra fiscal e orçamentária. Vamos lá. O pé de meia foi criado em 2023. Naquele ano, o governo colocou 6 bilhões do orçamento da União no FIPEM, que era um fundo de custeio da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar para estudantes de ensino médio. Esse FIPEM ele foi criado especificamente para o programa e é operado pela Caixa Econômica Federal. O repasse da União para o fundo passou pelo orçamento, mas ficou fora dos limites do arcabouço fiscal. Aí já tem uma irregularidade. A bolsa para os estudantes, correspondente ao pé de meia, começou a ser paga aos estudantes em 2024. Mas vai piorar, calma aí. Em 2024, o governo autorizou a transferência de outros 6 bilhões que saíram do Fundo de Garantia de Operações do Crédito Educativo para o Fundo Pé de Meia. Esse fundo aí que eu falei, esse FG Educ, é um fundo privado associado ao FIES, do qual a União participa como cotista. Essa operação foi diferente da anterior. O recurso agora não passou pelo orçamento, mas foi feita uma ligação direta entre os fundos. E vai piorar. No fim do ano, o Poder Executivo autorizou mais 4 bilhões do Fundo Garantidor de Operações, usado no Pronamp, outro fundo privado, para a mesma finalidade, também sem passar pelo orçamento. Essa quantia não foi repassada efetivamente para o pé de meia até a divulgação mais recente dos extratos da Caixa aí em dezembro. O uso dos fundos foi aprovado por lei do Congresso, mas os gastos em si não passaram pelo orçamento, o que trouxe problema para as contas públicas de acordo com especialistas. O governo fez os pagamentos sem se preocupar com o arcabouço fiscal, que limita o quanto que a União pode gastar, e a meta de resultado primário, que é a conta final entre receitas e despesas, sem contar aí os juros da dívida. Deltan, eu não estou entendendo nada, isso aí é muito complexo. Gente, tudo bem, eu explico para você. O que está acontecendo aqui é o seguinte, deixa eu te explicar. Todo o gasto público ele deve ser debatido entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e deve ser aprovado pelo Congresso Nacional numa lei que se chama de lei orçamentária. É ela que define o orçamento. É o poder legislativo, é o Congresso Nacional. O governo, que é o executivo, o Lula, só pode fazer o que o povo, o Congresso Nacional, o povo representado pelos seus representantes no Congresso, autoriza. Vou repetir, Lula só pode fazer o que o povo, que é o Congresso, autoriza. E o que o governo fez aqui foi dar de ombros para o povo, foi se lixar para o Congresso e gastar como ele queria, sem a devida autorização do Congresso. E pior, driblando as regras. Além disso, teve outro problema. Os gastos foram feitos sem atenção ao arcabouço fiscal, que substituiu aquele teto de gastos, ou seja, sem o devido cuidado em manter a saúde das contas, no sentido de o governo não gastar mais do que a sua receita de forma irresponsável. Em um apertado resumo, gente, o governo fez uma manobra para driblar as contas públicas, para escapar do limite de gastos do arcabouço fiscal e para turbinar os gastos com o projeto Pé de Meia. Foi por isso que o Tribunal de Contas da União teve que intervir
E ele entrou com tudo, olha aí, ó, entrou com tudo, bloqueando 6 bilhões de reais. Como eu gosto de trazer sempre uma informação de altíssima qualidade aqui para vocês e demonstrar prova para vocês terem muita confiança na informação, eu quero mostrar 2 parágrafozinhos do parecer técnico que embasou a decisão do Tribunal de Contas da União, que mostra as consequências reais e prejudiciais para o país do crime de responsabilidade praticado pelo governo Lula. Não foi uma quebra de formalidade, é algo que traz consequências reais. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela. E eu peço perdão porque a letra está pequena, mas eu não consigo expandir aqui porque sai. Esse aqui é um arquivo PDF, então ele sai da tela se eu expandir. Mas eu vou ler aqui para vocês, 2 trechos. Item 175, esse aqui é o parecer técnico que amparou a decisão do TCU. Ponto 175 aqui do parecer técnico. Em outras palavras, o arranjo que o governo fez permite a expansão de gastos à margem das regras fiscais vigentes, em especial o limite das despesas estabelecido pelo regime fiscal sustentável, que é a principal âncora fiscal do país. Ou seja, o governo se lixou para o limite de gastos, para o teto de gastos, para o arcabouço fiscal que hoje regula o quanto que ele pode gastar. Mas é pior, olha aqui comigo, item 177. Verifica-se que, além de todos os efeitos já citados, tais como a inexistência de autorização orçamentária para tal despesa, ou seja, o orçamento não autorizava, lembra lá do crime de responsabilidade, infração à lei orçamentária? Está falando aqui, ó, para além de todos os problemas já citados, como inexistência de uma autorização do orçamento para despesa, além da perda de rastreabilidade dos recursos e redução da publicidade, não fica claro onde o governo está gastando, além de tudo isso, esse tipo de arranjo possui outras consequências deletérias, péssimas para as contas públicas no médio e longo prazo, como a perda de credibilidade do arcabouço fiscal, o que acarreta no Brasil fuga de investidores, as pessoas não investem mais no Brasil, aumento do dólar e, consequentemente, aumento da inflação e das taxas de juros. E depois, não sabe por que o governo Lula está indo tão mal na economia, porque só faz presepada. Essa aí é mais uma delas. Pronto, gente, tá claro para vocês que houve um crime de responsabilidade e a gravidade disso? Essa aí foi a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte, tá? Eu já mostrei então para vocês que aconteceu um crime de responsabilidade, mas agora eu tenho que dizer o seguinte. O processo de impeachment ele tem 2 fundamentos. Um técnico, que é o crime de responsabilidade, e um político, que é a conveniência de se realizar o impeachment. E aí você pode me dizer, ótimo, Deltan, eu entendi que foi cometido um crime fiscal e que o Lula pode perder o cargo por isso. Mas não é impossível de acontecer um impeachment? Afinal de contas, o Lula tem o Congresso na mão e eles não vão se mexer por isso. Não, gente, não é bem assim. Eu vou te dar 3 razões que vão te deixar otimista com a queda desse desgoverno. Mas antes, curte o vídeo, segue o canal para você ter acesso a mais análises como essa e para que mais gente saiba que há uma chance real de impeachment, porque a concretização dele depende, em última análise, do apoio e da mobilização das pessoas. Então senta o dedo no like e se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Então aqui vão as 3 razões para você ficar otimista. Primeiro, a popularidade do Lula está despencando, está em declínio, que é o principal termômetro para o Congresso que tira um presidente do cargo. Os políticos eles são movidos por aceitação e por voto, e eles não querem tirar alguém com muita aprovação, um cara muito popular. A última pesquisa divulgada aí pelo GERP apontou que 50% da população desaprova Lula, 50%, contra apenas 38% que aprova. Segundo ponto. A relação do Congresso com o governo não é mais um namoro apaixonado. Tá péssima, por sinal. Eu fiz um vídeo aqui recentemente mostrando que o Lula deu uma rasteira nos congressistas ao usar o ministro Flávio Dino para bloquear o dinheiro de emendas dos deputados que ficaram fulos da vida com essa história. Assista essa história importante dessa trama que eu deixei na descrição e também vai aparecer no final do vídeo. Terceiro, a crise econômica só cresce. Crise fiscal, dólar nas alturas, inflação lá em cima, a população insatisfeita com o preço dos alimentos. A promessa do Lula de ter picanha já virou piada, como eu mostrei no meu Instagram hoje. Ele prometeu picanha e queria entregar agora para os pobres alimento vencido. Depois você confere essa história lá no meu Instagram. Sem contar agora a onda da direita que está se formando no mundo inteiro, por exemplo, aí com o governo Milei na Argentina e o Trump nos Estados Unidos. Então, meus amigos, o clima político desfavorável ao Lula está se desenhando, está se acentuando, o que pode viabilizar a condição política, sim, para um processo de impeachment. Pronto, gente, eu já te falei 2 coisas. Eu já te mostrei que o impeachment tem fundamento técnico e que o ambiente político está se desenhando. Agora vamos para a terceira e última parte desse vídeo, que é a oposição está se mexendo para que o impeachment aconteça. Dá uma olhadinha aqui, ó.
Oposição pede impeachment de Lula após TCU bloquear verba. Pedalada. Deputados de oposição iniciam um movimento para pedir o impeachment de Lula após o Tribunal de Contas da União bloquear recursos bilionários. Olha aqui. Deputados de oposição pedem impeachment de Lula depois do TCU bloquear recursos bilionários destinados ao pé de meia, uma das principais bandeiras do atual governo. O plenário da Corte entendeu que os valores para os pagamentos aos estudantes, resultantes de aplicações do FIPEM, fundo no qual depositados os recursos do programa, não estavam previstos na lei orçamentária anual. Exatamente o que configura crime de responsabilidade que eu mostrei para vocês. Essa aí é a história. Há claros motivos para impeachment. Não havia previsão legal para a utilização dos recursos do orçamento da União para o pé de meia. Há um crime, é um crime contra o orçamento, assim como foram as pedaladas fiscais que acabaram baseando o impeachment da Dilma. Temos que ir para as ruas, quem diz isso é Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Novo. Ou seja, o Partido Novo, de que eu tenho orgulho de fazer parte, e vários deputados da oposição, da direita, já estão trabalhando para o impeachment se concretizar. Gente, como disse o Marcel Van Hatten lá no X, a Dilma caiu pelas pedaladas, Lula terá o mesmo destino.